que é o diretor da empresa Falker, uma empresa que trabalha com equipos para agricultura de precisão, uma empresa com uma larga trajetória em Brasil e na América do Sul. Então, queremos compartilhar um pouco de informação nestes momentos. A maioria está em casa, então podemos receber bastante informação para quando empezarmos de volta, empecemos melhor todavía. Outro tema que Márcio vai falar um pouco seria da importância da tecnologia para ajudar a agricultura a seguir crescendo. Te dou a palavra, Márcio, te presento um pouco e podemos começar. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Maicon, por la invitación para esta transmisión. Como hablamos para nuestros amigos de Paraguay, voy a pedir permiso para hablar en portugués. Voy a intentar hablar despacito. Si hay cualquier duda, pueden preguntar que volvemos. Pero para poder desarrollar mejor, pido permiso para hablar en portugués. Pido perdão se alguém não compreende bem. Vou continuando em português. Nós falarmos nesse momento da importância da tecnologia para o agro é sem dúvida um caminho que a gente tem disponível para seguir crescendo. Num momento de crise como esse, fica cada vez mais evidente a importância do agro, não só a sua importância básica de gerar comida, de gerar matéria-prima, mas também a importância de fazer a economia dos nossos países latino-americanos, que tem uma importância do agro muito grande. O agro, sem dúvida, vai ser um dos pilares para a retomada que nós teremos depois dessa crise. É um momento difícil, mas teremos um momento posterior à crise em que todos, com certeza, continuarão precisando comer, continuarão precisando ter acesso a alimento em grande quantidade e a preços acessíveis. Para isso, a agricultura ela precisa produzir de forma cada vez mais automatizada, cada vez mais com dados, com informações que permitam que as tomadas de decisão aumentem a produtividade nas áreas já cultivadas. Então, nós temos a tecnologia como uma forma de ajudar o produtor a tomar decisão em conhecer as suas áreas. A tecnologia, ela não pode ser só algo para o produtor dizer que tem, para o produtor mostrar para o vizinho, mas a tecnologia ela tem que ajudar o produtor a conhecer onde estão os seus limites. O que está limitando a produtividade hoje? Nós temos uma grande complexidade na gestão agrícola, mas esta complexidade ela só pode ser vencida com dados. A gente não pode continuar fazendo como as gerações anteriores faziam. A gente precisa evoluir da agricultura da experiência, da agricultura da ciência, para uma agricultura da informação. E isso, dentro desse contexto, a tecnologia é o que vai ajudar o agro a se aperfeiçoar, a conseguir cada etapa do seu processo ser otimizada. Nós não podemos esquecer, quando nós falamos de gestão do agro, que essa gestão não deve acontecer só no escritório. Essa gestão tem que começar pelo campo. E lá nós temos uma ferramenta muito importante, que é a agricultura de precisão. Para quem não está familiarizado ainda, o que é a agricultura de precisão? É a gente gerenciar cada parte das lavouras conforme a sua necessidade, conforme a sua particularidade. Então, isso que nós podemos oferecer para o produtor, que ele trabalhe com base em dados, com base em números, para tomar decisões cada vez mais efetivas, cada vez mais certeiras.
outra durante Márcio vai falando. Está abierto a perguntas e qualquer coisa que tenha. Márcio, alguém que não hace nada todavía, que quer empezar, por onde seria interessante empezar? Para começar, sem dúvida, na situação que nós temos no Paraguai, no Brasil e em outros países de agricultura semelhante, nós temos que conhecer o solo. O solo é a base de toda a produção. A agricultura de precisão tem ferramentas que permitem conhecer a variação da fertilidade. Então, nós conhecermos primeiramente a parte química do solo, eu diria que é sem dúvida um excelente ponto de começo para a agricultura de precisão. Existem diferentes formas de se fazer o mapeamento da fertilidade para diferentes necessidades e para diferentes realidades. A agricultura de precisão pode se começar com ferramentas bastante simples, com ferramentas para amostragem, até a possibilidade de automatizar a amostragem em grandes áreas com ferramentas de maior investimento. Mas olhar o solo e entender como está a fertilidade, sem dúvida, me parece ser o primeiro passo. Não só olhar o solo de uma forma ampla e geral, mas nós olharmos o solo com a localização de cada informação é muito importante. Então, a gente parar de olhar a média de uma fazenda ou a média de um talhão e passar a olhar para variações que existem dentro de um talhão é um passo bastante importante para quem quer começar. E no momento que a gente começa a trabalhar com ferramentas de agricultura de precisão, a gente já facilita uma organização do produtor para começar a montar o seu histórico de informações. Termos não apenas a informação de como está a minha lavoura hoje, mas eu começar a ter um histórico de como está variando a minha lavoura ao longo do tempo. Então, com isso, nós estamos falando de olhar duas questões que nos conceitos de agricultura de precisão aparecem, que é variação ao longo do tempo e variação na distribuição da área, a variação espacial. Nós estamos falando da variabilidade temporal e espacial, que são duas bases para a gente trabalhar com a agricultura de precisão. Márcio, además de lo que comentaste, de fertilidade de suelo, o que mais ves que é interessante que se haga, o segundo passo, digamos? Conhecer a fertilidade é o primeiro passo. A produção, nós temos que trabalhar em um tripé. São três elementos que garantem a boa produção: a qualidade química na fertilidade, a qualidade física e a qualidade biológica. A qualidade física do solo, ela também tem que ser avaliada para quem já mapeou a distribuição da fertilidade. Se nós temos e como é que nós olhamos a qualidade física do solo? Existem diferentes formas de se avaliar a física do solo, desde abertura de trincheira até análise em laboratório, mas também é possível se avaliar com equipamentos e com ferramentas em campo. Nós temos, quando a gente olha a física do solo, é importante avaliar três características. Nós dizemos algumas vezes três dimensões da fibra: qual a intensidade da compactação, qual a localização dessa compactação e a que profundidade ela ocorre. É muito diferente nós termos uma compactação em toda a área ou só em partes da lavoura. Também é muito diferente se nós tivermos uma camada compactada a 15 centímetros ou a 30, em termos agronômicos, tanto para planta quanto para correção que vai ser feita, são possibilidades totalmente diferentes. Então, nós termos uma condição de conhecer localização, intensidade
e profundidade é muito importante para a gente entender a física do solo. Depois, quem começa a trabalhar com agricultura de precisão, é difícil dizer qual o segundo, terceiro, quarto passo. Nós temos muitos passos, porque eu acredito, com certeza, na agricultura de precisão nós estamos falando em camadas de dados. Nós não temos uma única informação que vai explicar tudo o que acontece no campo. Nós podemos ter informações sobre as plantas, nós podemos olhar as plantas, seja por sensores de NDVI, imagens de satélite ou mesmo drones. Nós podemos olhar como é que está a umidade do solo, nós podemos olhar a condutividade elétrica do solo. Nós temos muitas informações que nós podemos fazer uma pilha de mapas para entender como está variando os dados na lavoura. Ok, Márcio. Eu creio que se tienes mais algo para compartilhar. É importante nós termos, ajudar o produtor. Com certeza, entre as pessoas que nos escutam, nós temos tanto consultores quanto produtores. É importante nós entendermos em que momento cada produtor está na busca pela máxima produtividade. Hoje, existem tecnologias para os diferentes níveis de produtividade. Nós podemos ter produtores que ainda estão com dificuldade para chegar na média de produtividade da sua região. Para quem ainda está abaixo da média ou muito próximo da média, com certeza, cuidados agronômicos básicos vão ajudar a evoluir. Cuidar da condição de plantio, cuidar da escolha da semente, cuidar dos manejos básicos, vai ajudar bastante na produção. Depois, nós temos no outro extremo os campeões de produtividade, aqueles que todo ano buscam o recorde, buscam o máximo. Aqui no Brasil nós temos competições de máxima produtividade, que acredito que tenhamos no Paraguai também. E nós temos entre esses dois, entre aqueles que ainda não chegaram na média e aqueles que estão batendo os recordes de produtividade, nós temos uma grande quantidade de produtores em diferentes situações. É importante que os técnicos consigam olhar para cada produtor e ver qual tecnologia é mais adequada para cada um. Porque a tecnologia que quem bateu o recorde de produção esse ano não é... Se a gente pegar aquela tecnologia e for tentar aplicar em quem ainda não chegou na média, possivelmente não vai ter os mesmos resultados. Nós precisamos entender o que está limitando a produção em cada nível. Talvez hoje o maior desafio seja para o produtor que já está acima da média, já está, por exemplo, colhendo acima de 70 sacas, mas ainda não está chegando próximo lá das 100 sacas. Então, como ajudar esses produtores? Aí a tecnologia de agricultura de precisão pode ajudar muito, porque quem está perto da média, muita coisa básica ainda ajuda. Para quem está batendo recorde, nós temos condições são pequenos ajustes. Agora, para quem já passou da média, já está fazendo todo o básico bem feito, mas quer continuar evoluindo, aí entendermos essas diferentes camadas de dados, da fertilidade, da física, das plantas, eventualmente se tem irrigação ou não, entender essas camadas de dados vai ser muito importante para nós seguirmos evoluindo. Excelente, Márcio. Sería eso mismo, está muy bien. La gente que está mirando tiene alguna duda, como comenté recién, alguna pregunta, estamos en abierto para que puedan decir algo, ¿verdad? Si no, creo que terminamos. Sim. Vamos pedir perguntas para quem nos assiste, pois a ideia dessa conversa não é só
nós falarmos um pouco das tecnologias, mas também interagir com os usuários de tecnologia, principalmente do Paraguai. Então, chegamos a uma pergunta aqui. Fabio Tielli, que é da zona de Naranjito, é uma reserva Eu li, Fábio, obrigado pela pergunta, que o desafio é fazer os produtores entender que a fertilidade ela tem que ser construída. Sem dúvida, uma forma, Fábio, que eu tenho visto de nós conseguirmos ajudar o produtor é mostrar que não só a fertilidade tem que ser construída, mas a produtividade tem que ser construída. Algumas vezes mostrando para o produtor que chegar aos 100 sacos é uma escada, que nós temos que subir um degrau de cada vez, senão a gente tropeça no meio do caminho, é uma forma de mostrar e conseguir identificar para cada produtor em que degrau que ele está. Em que degrau que ele está, e se ele tentar subir de uma vez só 2 ou 3 degraus, ele tem mais chance de cair do que chegar no topo. Então, conseguir olhar para cada produtor e na agricultura o melhor degrau, a melhor forma de ver em que degrau que ele está é perguntar quanto ele está colhendo. Já conseguiu passar da média? Se não conseguiu passar da média ainda, nós temos que ajudar ele a subir um degrau de cada vez. E algumas tecnologias que já estão disponíveis no mercado, talvez para um produtor lá seja o 5º, 6º ou 7º degrau. Então nós temos essa questão, Fábio, eu agradeço a pergunta, e a gente olhar, mostrar para o produtor não só a fertilidade, mas que a produtividade ela tem que ser construída. Temos uma pergunta aqui, a partir de qual nível de compactação é recomendado subsolar o solo? Vamos falar um pouquinho sobre a interpretação dos dados de compactação medidos por penetrometria. Quando nós começamos a trabalhar com medidores de compactação, isso em torno de 15 anos atrás, toda a bibliografia dizia que acima de 2.500 quilopascais havia um limitante para a produtividade. Algumas variavam um pouquinho, falavam em 2.000, outras 3.000, mas o número de 2.500 era um número bastante aceito como sendo o ponto que limitava a produtividade. Com o passar dos anos, nós vimos algumas questões que mostram que para maiores produtividades, esse limite deveria ser mais baixo. Nós temos áreas de campeões de produtividade em que a compactação dificilmente passa dos 1.500, outros mostrando que áreas campeãs de produtividade estão em torno de 1.000, 1.100. Por que isso aconteceu? Quando a gente olha a bibliografia lá de 15 anos atrás, que dizia que era acima de 2.500, se comparava com uma testemunha que não tinha perdido produtividade, mas a testemunha estava produzindo 40, 50 sacos. Hoje nós queremos muito mais que isso. Então a análise do que é limitante também baixou e vem baixando conforme a expectativa de produtividade de cada produtor. A decisão de quando subsolar e quando é um problema ou não, e essa é uma avaliação que deve ser bastante cuidadosa. Se hoje a gente diz que acima de 2.000 já temos um problema que começa a limitar a produtividade, não significa que acima de 2.000 nós tenhamos que ter uma intervenção mecânica. Possivelmente aí 1.500, 2.000, até 2.500 quilopascais, uma intervenção verde, uma intervenção com raiz e bem feitas com planta de cobertura, ela pode trazer resultado, ela deve trazer resultado. O momento de entrar com a intervenção mecânica depende de uma avaliação do que é possível corrigir no manejo e em que tempo eu espero essa resposta. A intervenção mecânica, se ela simplesmente for feita e não for ajustado o manejo que levou à compactação,
a gente pode ter uma situação até pior do que tinha antes. Então, hoje, para entrar com uma intervenção mecânica de imediato, eu diria que teriam que ser compactações mais extremas, talvez aí acima dos 3.500, 4.000 quilopascais, ou talvez até mais. Antes disso, sem dúvida, acredito que nós tenhamos que trabalhar com uma solução de rotação de cultura, plantas de cobertura, raízes pivotantes, para tentar trabalhar na compactação. Mas isso deve ser avaliado pelo consultor com o produtor, avaliando o histórico da área, entendendo o que levou àquela compactação, para a gente tomar essa decisão em cada caso. Mas acima de 2.000, já começamos a ter problemas causados pela compactação, que deve ser tomadas atitudes, mas a arma da intervenção mecânica eu deixaria guardada no arsenal para casos mais extremos. Márcio, temos uma consulta de Anete, engenheira agrônoma também. Ella nos pidió, ¿ustedes quieren que te traduzca la pregunta? No, está bien en español. Te voy a traducir. Compreendo, graças por la pergunta. O produtor que está abaixo da média, a agricultura de precisão é uma técnica que não faz milagre. Então, depende o motivo dele estar abaixo da média, a agricultura de precisão pode não trazer resultado nenhum. Um exemplo, o produtor que não está cuidando de um plantio bem feito, não está cuidando da velocidade, não está colocando a semente na posição e profundidade correta. Nessas condições, dificilmente um mapeamento de solo, uma aplicação em taxa variável, vai conseguir aumentar muito a produtividade. Então, quando eu falo abaixo da média, é importante entender por que está abaixo da média. Se é uma questão de que os processos estão sendo bem feitos, mas está muito abaixo da média por ter um solo muito pobre que precisa ser corrigido, a agricultura de precisão pode ajudar bastante. Mas se está abaixo da média porque não vem fazendo as operações básicas de uma forma correta, a agricultura de precisão não vai conseguir ajudar. Temos mais uma consulta de Luciano Celli, engenheiro agrônomo também. O importante, na minha opinião, não é somente a fertilidade, e sim o conjunto entre os fatores químicos, físicos, biológicos para o aumento da produtividade. Concordo, Luciano. Acho que foi um pouco que eu tentei comentar. A produtividade ela tem que ser construída, a fertilidade talvez seja um primeiro passo, a física vem em seguida e a biologia tem que vir junto. O Johnny nos pergunta, quando fala em intervenção mecânica, qual a profundidade seria mais recomendada? Johnny, a profundidade que o diagnóstico mostrar. Se nós, por isso, fazer uma intervenção mecânica sem diagnóstico, ela pode ser um grande problema. Por exemplo, se nós identificarmos uma camada compactada a 35 centímetros, não adianta nada fazer uma intervenção mecânica que não chegue nessa camada. Por outro lado, se a camada compactada for mais superficial, vamos dizer, acima dos 20, não tem por que eu gastar diesel fazendo uma intervenção até 40. Então, o que é o recomendado? Fazer uma intervenção mecânica em torno de 5 centímetros abaixo da camada compactada identificada no diagnóstico. Tem trabalhos de pesquisa feitos no Brasil que mostram que cada 10 centímetros a mais que é feita uma subsolagem, se aumenta em torno de 60% o gasto de diesel. Então, é fundamental, quando for se fazer uma intervenção mecânica, que ela seja feita baseada no diagnóstico. Temos também uma consulta de David Morico. Como aumenta a produtividade de um susto misto com muita porcentagem de arena? Certo. Muita porcentagem de arena. Sim, entendo. Nós temos uma característica da agricultura de precisão que
Muitas vezes, no início, se falava que a agricultura de precisão buscaria uniformizar e corrigir os solos. Esse entendimento evolui para que a agricultura de precisão ajude a se ter o máximo de produtividade conforme a característica natural. O teor de areia, o teor de argila, a agricultura de precisão não vai conseguir alterar, assim como não vai alterar o relevo, não vai alterar o clima. O que é importante é conhecer dentro do solo, dentro da área, quais são as regiões que têm mais areia, quais são as que têm menos areia, para se tirar o máximo de produtividade conforme o máximo que cada parte dessa lavoura vai ter para atender. Nós não podemos esperar limitações, algumas limitações naturais, elas não vão poder ser vencidas. Talvez um solo misto não seja um solo campeão de produtividade, mas é importante saber onde estão as manchas, onde estão as melhores e piores manchas, para ajustar o investimento conforme a necessidade. Talvez não precisa botar a melhor semente na pior zona, não precisa dedicar a melhor janela de plantio para a pior zona. Então, conhecer essa variação vai permitir colocar os recursos de uma forma mais direcionada para que no conjunto da fazenda se tenha o melhor resultado possível. Temos um comentário do senhor Aquino. Devemos que os resultados se obtienen mediante uma série de processos e a largo plazo. Às vezes a gente quer a curto plazo e quer fazer todo de uma vez e depois queda abandonado. Creo que es un comentario muy interesante para que comentes, Márcio. A gente quer Sim. Dados, creo que é um desafio, verdade? Um trabalho de tempo. Tudo na agricultura depende de tempo. Para começar, diferente de outras áreas, os ciclos na agricultura já são medidos em meses e anos. Então, algumas vezes se quer que em uma safra se tenha todo o resultado. Mas como nós mencionamos antes e tivemos uma outra pergunta, a produtividade ela tem que ser construída. E isso é um trabalho não só para as empresas mostrarem para os produtores, mas para os consultores mostrarem para os produtores. Como que esse trabalho se ganha confiança? Mostrando que se está no caminho correto, mostrando que se está trabalhando com dados e com informações. Uma comparação que algumas vezes a gente faz, que ferramentas você está usando para convencer o produtor? Não pode ser só a sua palavra contra o que o produtor acha. Nós não estamos, assim como para muitas coisas, nós precisamos ter dados e para tomar as melhores decisões nós precisamos de dados, nós não podemos achar que o produtor, vamos convencer o produtor, nós temos que mostrar dados e esses dados vindos de ferramentas. Por exemplo, se hoje alguém contratar um advogado e chegar no escritório desse advogado e ele está usando uma máquina de escrever, com certeza a impressão não seria melhor. Ou se nós vamos num arquiteto e ele está fazendo os projetos usando papel e lápis, não vamos ter a melhor impressão. Hoje as ferramentas evoluíram e não só o resultado, mas a apresentação desses resultados é importante. Então, o agrônomo tem que mostrar dados, tem que mostrar o uso das melhores tecnologias para mostrar o valor do seu serviço. Muitas vezes nós escutamos que o produtor não está disposto a pagar por uma boa consultoria técnica. Eu conheço inúmeros produtores que pagam e pagam bem, bons consultores que ajudam eles a aumentar a produtividade. Não vai ser essa produtividade, não é mágica, não é de um ano para o outro, mas se o consultor mostra com números, com dados, com planilhas, que ano a ano a produtividade está sendo construída, esse consultor ele vai ser sim valorizado pelos produtores. Se não todos, esse vai ser um consultor que vai poder escolher quais produtores ele vai atender. Temos uma outra pergunta de Paz, Márcio. Como manejo potássio, boro em solos arenosos com conteúdo de aproximadamente 10% de argila? Certo.
perguntas mais técnicas sobre fertilidade, infelizmente eu não consigo auxiliar. Nós comentamos no início, eu trabalho na Falker, a minha formação e minha área de trabalho é na parte de tecnologia e de equipamento, e que por esses anos de experiência a gente consegue entender bastante agricultura, mas recomendações técnicas sobre fertilidade, eu realmente não me sinto habilitado a ajudar nesse tipo de tomada de decisão. Temos mais uma pergunta de Anete. Qual é a sua opinião sobre gesso agrícola e em que caso deveria usá-lo? O gesso entra também, né, nessa questão, é uma das possíveis ferramentas, mas a avaliação agronômica de quando usar também não acredito ser o mais adequado para ajudar. Com certeza, nós temos necessidade de trabalhar com dados para escolher. Então, muitas vezes, sobre questões de fertilidade e como essas, de usar ou não gesso, eu vejo muita gente achando, muita gente tendo opinião sem justificar essa opinião com dados. O que eu recomendo é que as discussões e sejam feitos testes. Nós estamos num momento de dados e informações. Então, eu acho que muito mais do que opinião, nós temos que nos habituar a comparar informações e dados. Na sua região, de quem está perguntando, quem usou gesso e quem não usou, por que usou, por que não usou e qual foi o resultado. Eu acho que isso é importante a gente começar a ter. Não se a pessoa A ou a pessoa B é a favor ou contra um determinado manejo, mas o que esse manejo trouxe de efetivo, de prático, de resultado. Nós temos um comentário do Wanderson sobre manejo de máquinas após intervenção mecânica. Sem dúvida, a compactação ela é causada em grande parte por máquinas com sobrepeso, mas principalmente quando essas máquinas entram em condições inadequadas de umidade. Nós sabemos que muitas vezes as janelas são curtas e, ao mesmo tempo que nós estávamos falando que o produtor é imediatista, quando a lavoura está pronta para colher, ele está pensando em colher, mesmo que a umidade não esteja ideal, porque o problema da compactação ele vai ver nas safras posteriores. Então, no momento de escolher se uma máquina entra ou não no solo, é importante a gente conseguir mostrar para o produtor o efeito não só imediato, que ele vai conseguir colher ou vai conseguir plantar, mas também o impacto disso no médio e no longo prazo. Temos uma outra pergunta de Ariel. O produtor que está dentro da média de produção, quais seriam os fatores a ter em conta para começar a trabalhar? Perfeito. O importante é entender se os processos agronômicos básicos estão sendo já bem feitos. Então, se ele está tomando decisões de plantio, de escolha de produtos, de escolha de sementes, se essas decisões já estão sendo feitas de forma correta e no momento correto, esse é um produtor que já pode começar a se beneficiar da agricultura de precisão. Tem mais alguma pergunta que querem compartilhar todavia? Estamos abertos. Então, se não temos mais perguntas, eu creio que agradecemos quem nos assistiu e passo a palavra para o Maicon aí fazer o nosso encerramento. Tem mais uma pergunta cá. Sobre a questão de umidade do solo e na avaliação com o penetrômetro. Todos os dados sobre medição de compactação com penetrômetro se recomenda que se faça com capacidade de campo, ou seja, em torno de 1 a 2 dias depois de uma chuva de maior volume. Essa condição
infelizmente, nem sempre é prática de se conseguir isso no campo. É importante que se conheça em que condição de umidade vai se fazer a análise de penetrômetro. Não podemos esperar 20, 30 dias depois da chuva para fazer essa medição. E também depende qual a finalidade dessa medição. Para um trabalho científico, para um trabalho acadêmico, é importante que se faça o mais próximo possível dessa condição de capacidade de campo. Para uma condição real e prática de lavoura, o que nós percebemos é que dentro de uma janela de medição, que varia conforme o tipo de solo, até uma semana, 10 dias depois da chuva, o que a umidade vai interferir na leitura normalmente não é suficiente para mudar a interpretação desse dado. Ou seja, varia, mas o pouco que varia não vai mudar a decisão agronômica que se tomaria para aquela área. Temos mais uma dúvida do Johnny, também engenheiro agrônomo. Dentro da intervenção mecânica, você tem experiência de qual seria a melhor máquina que apresenta melhor resultado? Os resultados das máquinas variam bastante conforme o solo e conforme a condição. Nós temos máquinas que trabalham melhor em condições de maior compactação, mas algumas vezes removem uma quantidade maior da camada superficial, e tem outras máquinas que não mexem na camada superficial, mas têm um trabalho menor. Então, também que máquina usar acaba dependendo bastante da condição e do diagnóstico. Nós não podemos querer usar a mesma máquina para uma compactação que está recém começando a ser necessária intervenção mecânica numa camada superficial, querer adotar o mesmo tipo de tratamento de uma compactação que já esteja estabelecida há muitos anos. Então, é importante saber a que profundidade está a camada que se quer combater. E também, sabendo isso, avaliar as opções de máquinas disponíveis para ver se ela chega na camada, para ver as diferentes características. E também a condição do solo acaba tendo resultados diferentes. Nós temos relatos de que uma mesma máquina em uma determinada condição se comporta muito bem e em outra condição não tem um bom desempenho. Eu creio que culminamos por acá, Márcio. Queria te agradecer por as informações compartidas com nuestra gente. Queria agradecer a quem nos acompanhou. Esperamos que tengamos levado informações a todos, ¿verdad? En nuestra página para que puedan mirar después que no pudo acompañar. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Quien sabe, la próxima vez practico más el español para poder hablar con fluencia en español. Comprendo bien, pero para desarrollar las ideas es mejor el portugués. Gracias. Gracias a todos.